que grava aqui? Eu tô gravando já. Aí, ó, tá aqui, ó. Galdino está gravando a chamada. Ah, beleza. Se vocês quiserem gravar também, eu não sei como é que faz. Eu tinha pensado em gravar o vídeo, mas eu não sei como faz. Mas Tem já três tá gravando. pontinhos embaixo. Tem 3 pontinhos embaixo. Você viu aí? Uhum. Aí você vai lá gravar e ele grava. Mas não tem o gravar pra mim. Não Será tem? que é porque só um pode gravar? Deve ser. Pode ser que só um possa gravar, será? Mas Você tá ele conseguindo, vai Amanda? interromper ou ele vai gravar aqui para sempre? Não, já tá gravando, né? Então, mas aí tem um mas limite, assim, tipo, você consegue ele só gravar, grava Amanda, aí? uma hora. Hã? Você consegue gravar? Não, eu não sei mexer aqui. Mas Não, não, mas vamos aí. mas não tá bom só um gravando? Tá bom, depois eu mando para vocês. Ah, então beleza. Ah, mas aí o Léo queria gravar o vídeo, né? Aí eu não sei fazer isso. Eu também não sei. Não, mas beleza. A gente marca uma live, né? Acho que pode ser uma live depois. Tá. Beleza. Vamos aí, Galdino. Botar para valer? Qualquer coisa a gente faz a fala. Faz como que é a claquete. Eu não tô vendo a Amanda mais. Eu fiz uma gravação de áudio de um CD, aí a gente começava assim, vai gravar? Então vai, espera. Aí dava claquete, assim, né, pra marcar, que você sabia que a partir daquele pico começava. Então, tipo, começava a fazer. Agora começou a gravar, a Amanda sumiu. Ela ficou vermelha, então ela desabilitou a câmera. Eu não. É assim? Eu tô vendo aqui. Não. Oxi. Agora tá, mas eu não tava vendo. Então vai. Vai. Edifício Wilton Paz de Almeida. Numa esquina qualquer de São Paulo, eu sento para tomar uma gelada, comer um sanduba e escrever um poema qualquer. O prédio caiu, gritou a TV. Ali, naquela esquina, eu vi e senti Hiroshima. Não escrevi nenhum poema, não tomei a breja, não agasalhei o sanduba. E a poesia entalada na garganta tinha gosto de morte. Olá, estamos começando o episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia do podcast Que Fita é Essa? E vamos falar de arte e cultura em tempos de pandemia e comigo através do Skype, né, como se deve, através do Skype em tempos de pandemia, mantendo aí o distanciamento e também cumprindo as orientações dos órgãos sanitários e de saúde, comigo a Amanda Pupim, que é formada em letras e professora, também membro do coletivo Sampa, moradora da zona sul de São Paulo, mais precisamente no Jardim Ângela. Olá, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Que bom estar aqui. Também comigo, diretamente da zona leste de São Paulo, Leonardo Menezes, ele que é formado em ciências sociais, é mestre em ciências sociais, em ciência política, é professor, membro do coletivo Sampa e professor de sociologia, diretamente da zona leste de São Paulo, Leonardo Menezes. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Galdino. Obrigado pelo convite, cara. Só uma correção. A graduação é em Ciências Sociais e o mestrado é em Ciência Política. Tá? Então, para você que nos ouve, isso é uma emoção para a gente. Porque a galera, o pessoal briga nas Ciências Sociais, aí tem que... Existe uma treta lá, só para deixar os caras claros. Bacana. É muito bom. E lembrando que você pode nos ouvir nos principais agregadores de podcast. Então, você pode ir no Spotify, no Deezer e ouvir esse podcast a qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode ouvir o Que Fita é Essa?
Eu vou começar perguntando, né? Vamos trazer a Pupim primeiro, que é o dando lugar, né, Léo, para as mulheres. Amanda, como é que você enxerga a questão da cultura na pandemia? Como é que as pessoas, você vê a situação dos artistas e das pessoas que precisam de cultura? O que você tem visto aí? O que você tem a falar para a gente a respeito disso? Oi. Então, eu acho que esse é um assunto que, dentre assim, tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo falado, é um assunto que precisa ser discutido, porque é um direito da galera, né? É um direito assim como qualquer outro, acho que a gente pode falar mais disso depois. E eu acho que os artistas, enfim, né, de todas as esferas estão tentando chegar, né? Estão tentando fazer com que a arte e a cultura sejam acessíveis para o público, né? Inclusive a gente está tentando fazer isso através desse podcast, né? Entendi. Agora, uma das coisas, o Leonardo que está aí também participando com a gente, Léo, e aí eu vou jogar isso na roda, vocês podem comentar. Muito se fala aí em transferências de grandes quantidades de dinheiro, de verbas, para a saúde, claro, é justo nesse momento. Mas as pessoas, nem só de comida, as pessoas vivem, elas também vivem de entretenimento, elas também vivem de cultura, e aquelas pessoas que produzem, elas estão à margem disso nesse momento, já que elas não podem se apresentar, já que elas não têm como fazer um show, e claro, não pode mesmo. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Aí a gente vem para o direito à cultura e o direito a sobreviver da cultura, da produção cultural. Como é que fica isso, né? Como é que eu jogo isso para vocês aí, para vocês falarem um pouco? Como é que fica as pessoas que precisam consumir e as pessoas que precisam viver da produção dessa cultura? Como é que vocês veem isso nesse momento? Você quer começar, Amanda? Você quer que eu falo? Tanto faz. Pode falar, pode falar. Então, eu vejo assim, né? Como você bem colocou, Galdino, eu acho que existem duas frentes, né? Tanto as pessoas que consomem, né? Não sei, consomem produtos culturais, consomem serviços culturais, consomem a cultura no sentido de arte, música, danças, espetáculos, né? E também as pessoas que produzem e que vivem disso, né? Que também são consumidoras, né? Mas existem essas duas frentes. E é importante lembrar que as pessoas que produzem também é um mercado, né? É um trabalho, né? Não é, a pessoa não... Ela vive disso, né? Como você bem disse, né? Então, nesse momento de quarentena, em que as pessoas precisam ficar em casa, né? E evitar que esse vírus se alastre, né? É importante pensar que as pessoas também vão parar, né? Vão estar paradas, vão parar de produzir, né? Mas existe uma necessidade de consumo, né? Porque, bom, as pessoas estão consumindo, seja vídeos, músicas, né? E então é como equacionar isso, né? Existe uma frente que se abre também, né? Então você vê cada vez mais pessoas indo produzir no meio virtual, né? Sejam através de lives, sejam através de programas gravados, ou até mesmo como a gente está fazendo aqui nesse podcast, né? Mas nessa necessidade de estar em quarentena, né? Então, eu acho que é preciso equacionar, e aí que entra a importância das políticas públicas, né? Porque não dá só para depender das atividades privadas, né? Ou só da atividade individual. É preciso que haja um investimento aí também, né? É preciso que haja uma garantia que essas pessoas possam ficar em quarentena e também continuar produzindo, né? Então é importante equacionar, assim, né? E ver como que vai haver políticas públicas para esse setor, né? Não sei o que vocês acham sobre tudo isso.
E acho que uma coisa importante da gente pensar também nesse contexto é que quando a gente fala de arte e cultura, a gente não está falando de uma esfera apenas do lazer, né? A gente está falando de conteúdos que servem para a formação de um cidadão, né? Então, a gente está falando que arte e cultura são dimensões, assim, fundamentais para a vida, né? Não só para você se distrair ou para ser... o lazer, né? A gente está falando de questões que são fundamentais, né? E aí acho que entra muito na definição do que é arte, né? Então, a gente procura a arte, o ser humano procura a arte porque a gente não consegue viver simplesmente com esse plano, né? Com essa realidade de vida. A gente precisa transcender, né? E aí eu defendo que a arte e a cultura, elas são, assim, na verdade, fundamentais. A gente, então, não está falando só da esfera do lazer, a gente está falando de questões fundamentais para a formação, enfim, de opinião e para a formação da vida, né? Eu acho que é Existe até importante lembrar também, né, como você bem falou, né, de que a cultura é algo que existe, né? O ser humano, ele produz cultura, né? Sim, Então, mesmo em quarentena, o ser humano, ele vai estar produzindo cultura, porque cultura faz parte, e cultura não é só arte, né? sim, Cultura vai muito mais do que esse quadradinho que a gente criou-se, né? Existem duas formas de se perceber a cultura. Uma é dessa, em que é um quadradinho, em que está lá arte, música e tal. Mas outra não, que a cultura é uma coisa intrínseca do ser humano. sim, É a forma do sim. ser humano pensar, a forma do ser humano agir, né? E existem diversas formas. O ser humano, ele está produzindo cultura, né, em todos os lugares, né? Tipo, na sua vida, né? Sim. Então, pode falar, Eu ia Godinho. dizer uma outra coisa que a Amanda falou uma coisa que assim a arte existe porque a vida não dá conta, né? A vida não é suficiente. Eu não lembro de quem é essa Ferreira fala. Goulart, grande Ferreira Ferreira, Goulart. Olha aí, olha, temos a maravilhoso. professora formada em letras aqui no nosso podcast que vai aí nos lembrando muito bem. A arte existe porque a vida não é Que a suficiente ou a vida vida não não dá conta. basta. Não sei se a fala é essa. A arte existe porque a vida não basta. A vida não basta. É, Agora, falando nisso, a gente falando em políticas públicas, eu não sei se vocês, o que vocês têm lido, eu sei que a gente fez algumas pesquisas, nós fizemos algumas pesquisas. Uma das coisas, um dos projetos de política pública que foi falado, mas não chegou a andar, foi o Janelas de São Paulo, que era um edital destinando 10 milhões de reais para artistas produzirem peças de teatro, shows, a partir de suas janelas, e esse edital contemplaria artistas que fizessem essa arte e disponibilizassem na internet. O Ministério Público de São Paulo embargou ele embargou esse edital por conta da pandemia, alegando que não era necessário fazer ou não era cabível fazer esse investimento nesse momento de pandemia. Aí, também o Itaú Cultural lançou 3 editais, na verdade ele lançou um e tem mais 2 a serem lançados. Esse que está aberto para artes cênicas e tem mais 2 voltados para música e literatura que serão lançados nos próximos dias, né? Mas fora isso, eu não vi nenhuma política uma política mais específica e uma política realmente que fosse prática mesmo, né? Executável para ajudar esses artistas e também levar a cultura para a população que está em isolamento. O que eu vi foi uma abertura mais assim de canais de televisão, de cursos, mas arte mesmo, essa do quadradinho que a gente está falando, eu não vi muito. Vocês viram alguma iniciativa nesse sentido? O olha, que eu... Pode Opa. falar. pode falar, Léo. Não, assim, o que eu vi, que eu estive acompanhando, né, a gente ainda tem o Vai, que está aberto, né, mas Isso. que ele está aberto até o fim de abril agora, né, e que ele, assim, prevê ações para depois, né, então, assim, para agora, nesse momento, né, o que eu consegui, só vi esse mesmo do Itaú Cultural, né, que foi dito.
Mas eu acho que tem uma questão, né, que é o seguinte, a gente pensar o modelo de Estado que a gente tem, sabe? Porque muitos desses artistas, mesmo que eles são muitos eles estão inscritos como MEI, né? Muitos artistas são MEI, né? Eu também tenho MEI, não sei como vocês são, né? E existe essa política atual desse auxílio, né? Que vai ser até o valor de R$600, está incluso o MEI, né? Isso. Mas o que a gente vê, né, é que existe a política atual para esse momento, né? Ela está vindo muito numa política ainda assistencialista, né? Porque eles primeiro esses R$600 ele vem para quem já está inscrito no programa Bolsa Família, né? do Bolsa Família, do Cadastro Único, né? Que muitas vezes são muitas famílias que estão abaixo de uma linha de pobreza, né? Você precisa ter um requisito que a sua família não pode ultrapassar 3 salários mínimos, né? Sim. Ou então cada membro ter um valor acima de meio salário mínimo. Mas assim, né? Muitos desses artistas, né? Alguns até eles estão a mais, né, do que esse valor mínimo, né? Então você vê que o nosso estado atual ele está muito numa perspectiva assistencialista de cobrir só pessoas e famílias que estão numa linha muito abaixo, né? Sim. Enquanto você vê outros modelos, né, que eles estão cobrindo trabalhadores informais, estão cobrindo autônomos, estão cobrindo e com valor muito maior, né, de financiamento, né? Então, eu acho que esses artistas, eles poderiam também estar sobre esse guarda-chuva, assistência, tipo de prevenção contra o coronavírus, né? E não depender também de alguma política em que eles precisem produzir, né? Eles podem produzir, né, em casa, mas, tipo, é muito restrito você produzir, tipo, numa live, você tem que se reinventar, né? Para muitos artistas, né? Então, eu acho que essa política do Estado, ela poderia prever também um auxílio para pessoas que não necessariamente estejam numa linha de até 3 salários mínimos, sabe? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Sim, tem uma coisa também que eu estava aqui pensando, que a gente vê, por exemplo, muitos livros, filmes, né? Inclusive tem uma matéria do dia 4 agora do El País que está falando sobre isso, está indicando, né, músicas, shows, performances, exposições virtuais, só que a gente vê que são por grandes empresas, né, que disponibilizam isso para o público, e isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Mas quando a gente fala do artista independente, né? Aí a gente já está falando de uma outra esfera, a gente está falando são pessoas que realmente não estão impossibilitadas de oferecer a sua arte, né? A gente vê essas. Às vezes a pessoa, esse artista, Amanda, falando de um artista, falando de um artista independente, muitas vezes o cara não tem uma internet de qualidade para transmitir uma live, por exemplo. Né? Sim. Ele não tem dependendo do artista na periferia, o poeta, que a gente está falando aí de artista, está falando de um artista que ele tem uma performance, ele toca um violão, ele toca uma guitarra, ele tem uma esquete de teatro. Agora, quando eu penso no escritor, como é que eu faço com o escritor? Né? Como é que eu faço com o escritor? Como é que eu faço com aquele cara que mora em 2 cômodos e não tem como apresentar uma live no sentido de imagem mesmo da casa dele? Como é que eu faço com essa pessoa não tem como disponibilizar que não tem acesso? Livro, né? Então, é por isso que eu trouxe essa questão, né, de que nós artistas também temos, nós produtores, né, nós também temos que ter uma proteção, né, e uma política pública efetiva para conseguirmos estar em quarentena, né, e não depender da nossa produção, tipo, porque a gente cai de novo naquela ideia do empreendedorismo, que o artista, para ele se manter, mas nós não estamos nesse momento, tipo, normal, nós precisamos de alguma política, de uma ação efetiva, né, para que todos consigam estar em quarentena, né, e se a pessoa, ela quer produzir, beleza, assim, aí existem, né, diversas formas que a gente pode, mas a gente precisa de uma política em que as pessoas possam ficar, né, possam estar em quarentena, né, e não depender da sua produção para conseguir, entende? Exato, porque estão querendo que você produza na condição que você está. Então, você está numa condição
emocional já abalada por toda a situação fora, né? A situação social, a situação do país e do mundo, você já está abalado. Aí, para você poder se manter, você tem que produzir muito mais ainda do que você já vinha produzindo. Então, é um pouco trabalhar em dobro, não sei. Não, você trabalha. Porque se o cara já tinha um show vendido, um contrato feito, ele já estava preparado para aquilo. E não para um outro formato de dentro de casa, Sim. que às vezes ele não vai ter como adequar o que ele fazia num palco lá fora para dentro de casa, porque é preciso ter uma internet de banda larga rodando em qualidade, ter um cenário mínimo, juntar mais pessoas não pode, porque se você é uma banda, como é que você faz isso? Se você é uma banda, você tem 6, 8 pessoas, como é que você faz isso? Como é que você junta? Não pode juntar, é aglomeração, né? Uhum. Para você que nos ouve, esse é o podcast Que Fita é Essa? Episódio de hoje, com arte e cultura em tempos de pandemia. E nós discutimos Amanda Pupim, formada em letras, e o Leonardo Menezes, sociólogo. Estamos discutindo aqui arte e cultura em tempos de pandemia. O que a gente faz com isso? Como que a gente faz com a arte? Você que nos ouve, né? Como é que a gente faz com a arte? O que a gente vai consumir? O que a gente tem consumido nesses tempos, né? Eu pergunto para vocês e vou provocando vocês. Existe uma saída? Vocês verem uma saída? Aí eu falo de saída, coisa mais emergencial, mas que seja... Porque tem muita coisa que está acontecendo aí que está andando, eu vejo até os próprios editais andando com a morosidade da justiça brasileira, que quase o cara morre e a sentença não sai, ele não recebe. Para agora, existe alguma saída que possa ajudar esses artistas a produzirem e de uma forma mais, eu diria, imediata ou mais rápida? Vocês veem alguma coisa que pudesse ser feita assim, de uma forma a toque de caixa para ajudar? Porque quem está com fome não tem como esperar, né? Cara, eu acredito que a mais rápida seja incluir essa categoria artística dentro dessa política de assistência para o combate ao coronavírus, né? Que está sendo distribuído esse valor aí de R$600. Eu acho que o mais rápido, se pensar, é incluir a categoria artística dentro desse... Porque, assim, você tem o MEI, você tem autônomos, né? Mas nem todo artista ele é o MEI, nem todo artista ele é... Sim, ele pode ser considerado autônomo, né? Mas existe essa ambiguidade. Como que o Estado ele considera o artista, né? O artista muitas vezes ele se enquadra como MEI, ele pode se enquadrar como autônomo, mas como incluir essa categoria e os artistas dentro dessa política de assistencial, de prevenção, sabe? Eu acho que para mim a saída mais rápida seria isso, né? Não sei o que E aí é uma questão cultural também do reconhecimento do artista, né? Porque na nossa cultura, na nossa nação, né? Como é que eu vejo alguém que faz arte, né? Então, como é que eu vejo um professor, por exemplo, né? Então, você trabalha ou você dá aula também, né? Como se não fosse um trabalho. Então, acho que tem muito essa visão do que é o artista, né? Então, a arte não é trabalho, a arte é trabalho, né? Então, de repente... Se o cara é professor de arte ainda, ele tá lascado, né? Nossa! Então, é muito complicado, né? É a visão que a nossa sociedade tem do artista, né? É muito triste porque tudo, a gente, né? é muito triste porque a gente vê tem muita gente boa, um artista de teatro, por exemplo, ele está fazendo uma peça num teatro fechado, ele está rodando um teatro pela uma biblioteca pública, e aí você encontra ele na rua e pergunta: o que você faz? Eu sou artista. Aí, sou ator. Um dia você chega lá onde, gente? Ele já está trabalhando, às vezes o cara tem 10, 12, 15 anos trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso. E esse chegar lá, na maioria das vezes, é chegar na Rede Globo, né? Chegar numa televisão, numa novela, Gente, isso não vai caber todo mundo a carinha lá. E aí o senso de ser alguém, ser um ator, ou ser um... né?
cara fala assim, não, é só se chegar na Globo, é só se chegar... Não, e não é. Tem muita gente que é muito boa, muito talentosa, que não tem lugar para todo mundo nos veículos, nos espaços. E tem muita gente nessa condição que precisa ser ajudada, né? Não, isso é uma restrição também, né? Achar que arte é só aquilo que está fazendo para a indústria cultural, né? Tipo, seja Globo, mas e a pessoa que, que o cara é grafiteiro, tá ligado? Que o cara tem um coletivo de rap, sabe? Tipo, eles são artistas também, entendeu? E, tipo, Sim. isso também é uma produção artística por que as pessoas não podem se dar ao luxo de fazer essa escolha, sabe? Tipo, não. Cara, meu negócio é, sei lá. Tem uma outra coisa aí nesse meio, que é a marginalização de algumas categorias dentro da nossa sociedade. Você pega, por exemplo, a ciência, os cientistas, eles foram recentemente, pelo governo atual, eles foram jogados ou deixados à margem, ou tidos como não tão importantes. E hoje se vê a importância emergencial e a importância, assim, fora do comum dos cientistas no mundo inteiro, embora alguns países não tratem mal a ciência, tratem dentro do que é para ser tratado, mas no Brasil a ciência foi deixada de lado, ou os cientistas, as verbas foram retiradas, foram diminuídas, e aí com a arte não é diferente. Quando é que a gente vai entender, e aí fica essa reflexão, quando é que a gente vai entender que a arte, assim como a saúde, assim como a alimentação, assim como o transporte, é também uma coisa fundamental para a vida do ser humano em sociedade, para o seu crescimento social, a sua consciência. E um cidadão consciente ele consegue construir também uma sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade detentora aí de valores que não são destruídos tão facilmente como uma sociedade que não tem essa arte como fundamento, como apêndice aí na sua formação e no seu dia a dia, né? Tem um ensaio, né, de um grande sociólogo e crítico literário que é o Antônio Cândido, né, que eu havia falado para vocês. E aí tem 2 trechinhos bem pequenininhos aqui desse ensaio que ele fez, que se chama O Direito à Literatura, que eu queria ler para a gente comentar, para a gente pensar nisso que você está falando, né? Então ele fala assim: Claro. Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto, reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem informado admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski ou ouvir os quartetos de Beethoven? Então, acho que é muito isso da gente pensar que ok, o que é fundamental é casa, é comida, é roupa, é saúde, mas a arte, o acesso, né, a qualquer a qualquer manifestação artística também é um direito, né, e precisa ser pensado dessa forma, né, então direitos não são apenas essas coisas físicas, né, a arte, ela também é um direito. Aqui é claro que ele está focado assim, ele está falando de literatura, enfim, ele fala de outras coisas, mas é uma coisa muito importante da gente pensar, né, como um direito ter acesso, né, a toda e qualquer manifestação artística. Acho que é uma coisa... Legal, né? E até dando continuidade ao que você estava falando, né? Tem um artigo aqui que eu busquei de um pensador, deixa eu ver, ele é doutor em teoria literária, Valmir de Souza, ele pesquisa sobre políticas culturais em São Paulo e o direito à cultura, né? Legal. E ele até aborda um pouco, né, sobre isso que você falou. Sim. Mas ele traz para pensar também, né, como essa visão, a gente vem de uma visão em que acesso à cultura
era uma coisa de que você precisa ter acesso a uma cultura que é produzida ainda numa elite cultural, sabe? Numa elite das belas artes, numa elite... Mas que também o acesso, na verdade, o que a gente precisa pensar também é que o acesso, o direito à cultura é um direito de você produzir a sua própria cultura também, é o direito de você existir a partir da sua própria produção cultural, seja nas periferias, seja onde for, entendeu? Sim. Então, tipo, é essa visão de que nós precisamos ter o direito a produzir e a viver também do nosso bem cultural, né? E não só que as classes baixas, as classes médias baixas, precisam ter essa visão produtivista de que precisam ir para o mercado de trabalho industrial, por exemplo, né? Que é o que a gente vê em São Paulo, que é o que a gente tem essa possibilidade de escolha. Não, eu não quero me formar, eu quero também viver de arte, seja aqui na periferia, seja onde for, entendeu? E que que isso seja reconhecido, né? Porque quando você fala que você quer viver de arte, essa frase ela não tem a seriedade que deveria ter, né? Parece piada, né? Tem gente que leva isso como piada, né? Exatamente, Piada. parece piada. E você, Amanda, você falou em direitos humanos, né? E aí a gente começa falando de direitos humanos. Eu que lido um pouco no meu trabalho com direitos humanos, a gente começa pela consciência de que direitos humanos é a primeira coisa que se tem, né? Constituição Federal Brasileira, ela trata dos direitos humanos, que é uma Constituição de 88, que ela é alinhada com os direitos humanos. E a primeira coisa que se tem culturalmente divulgada é que direitos humanos é para defender bandido, né? A primeira coisa que precisa ser quebrada e precisa ser divulgada e precisa ser espalhada. Direitos humanos é para ser humano. E entre os direitos humanos não está só aquela pessoa que está encarcerada porque cometeu um crime, né, porque ela cometeu um crime. A primeira coisa de direitos humanos, o cara cometeu um crime, ele tem que ser punido, ele tem que pagar uma pena por ter exercido lá, por ter praticado um crime, mas ele não deixa de ser um ser humano, que ele também sente dor, ele também tem direitos e deveres. Então, ele não deixou de ser humano porque ele cometeu um crime. E aí, voltando para direitos humanos, os direitos humanos não estão restritos a isso. Eles são mais abrangentes, e aí, quando a gente vem a direitos humanos, essa abrangência chega à arte, à cultura, à educação, e a cultura não só a consumir o que vem, né? Porque a gente tem essa questão aí da educação, dessa coisa de a gente só consumir o que vem, mas e tirar o monopólio da produção, porque a gente tem um monopólio de produção que é uns grupos de produção bem definidos, e aquele cara que está na periferia cantando rap, será que ele não pode produzir? Ele tem que ter acesso e condições a chegar a um edital de cultura, chegar a um espaço onde antes ele não chegava. Então, isso precisa cada vez mais ser quebrada, essas barreiras, tanto do conceito do que é direitos humanos, tanto do acesso desse artista de periferia em todos os aspectos a espaços que precisam ser democráticos a todos, aqueles que já têm a sua fama, mas aqueles que também não têm. E é o medo de planos emergenciais, como você tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela contempla desde o cara que não tem uma fama até o cara que tem fama, mas quem consegue a verba é quem tem a fama. Então precisa favorecer o menos desfavorecido. Sim. Léo, Acho que você ia falar... É mesmo, Léo. Cara, eu esqueci o que eu ia falar. E agora eu já tô com outra coisa na cabeça aqui em relação ao que você Para acabou você de não esquecer, você que não nos ouve, não esquecer, você está no podcast Que Fita é Essa, hoje com o episódio Cultura em Época de Pandemia, e você pode ouvir esse podcast em qualquer hora, a qualquer lugar, através do seu agregador de podcast de sua preferência, Deezer, Spotify, Google Podcast e muito mais. Comigo hoje, Amanda Pupim e o Leonardo Menezes. Vamos lá, Léo. Você lembrou aí o que você estava comentando?
Não, mas beleza. Agora eu queria falar um pouco em relação ao que você disse, né, a questão dos direitos, né, eu acho que essa perspectiva vai muito na ideia da cidadania, né, do que compõe a ideia de cidadania, né, tanto que a Constituição de 88 ela é considerada Constituição cidadã, né, em que ela, incrivelmente, não se sabe exatamente como, mas ela é uma das melhores constituições, a melhor Constituição que a gente já teve até hoje, né, tanto que ela é considerada a Constituição cidadã. Se tudo aquilo que tivesse na Constituição de 88 fosse colocado em prática, acho que o mundo seria outro, para falar a verdade, no Brasil, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Mas você falou sobre os direitos, né? O direito, na verdade, a gente considera basicamente, o Estado considera basicamente o direito sob 3 perspectivas, né? O direito individual, né, que é a sua liberdade de ir e de vir, né, a sua capacidade como pessoa, né? Então, aí tem o direito político, né, onde você consegue o seu direito a voto, onde você pode se organizar, onde você pode ter voz dentro do Estado, né? E tem os direitos sociais, né? Que é aí onde a gente na verdade, olha sobre a perspectiva de ter educação, né? Onde a gente precisa ter educação, precisa ter saúde e tal. E aí a cultura entraria com um dos aspectos do direito social, né? Em que é a nossa garantia como cidadão, né? Usufruir e ter a nossa potencialidade como ser humano de produção cultural, né? Porque o ser humano, ele produz cultura, né? Sim. Então, eu acho que isso está dentro dessa visão, né? Então, eu acho que eu vejo, né, que nós precisamos ter um incentivo, né, e uma garantia de que nesse momento de quarentena, né, as pessoas que são produtoras de cultura, né, que são trabalhadores também, né, eles consigam estar e viver, né, nesse momento e estar em quarentena, né? Por isso que eu falei no começo do podcast, falo novamente de que seria interessante, né, que a categoria artística fosse incluída, né, dentro dessa bolsa auxílio, né, que não deveria ser esse nome, né, mas de essa bolsa auxílio aí de R$600, né, que é importante falar sobre isso, né. Sim, sim. Outra coisa que nós podemos falar, né, é o reconhecimento de que a arte, nesse momento, a arte e hábitos de cultura ajudam demais as pessoas a atravessarem esse momento. Por quê? Imagina que as pessoas estão dentro das casas, elas precisam consumir leitura, elas precisam ler, elas precisam ouvir música, elas precisam ver um filme, e entender e reconhecer a valorização, o valor que tem esses artistas, esses escritores, essas pessoas, e essa valorização não seja só da sociedade, de quem está confinado, mas sejam daqueles órgãos que têm a competência de reconhecer, e não é reconhecer só com aplausos, de entender que aquelas pessoas estão lá fazendo uma live, estão lá mandando um texto, estão lá trabalhando, mas reconhecer também a importância dessas pessoas para a saúde de quem está em casa. Né? A saúde, se você está em casa, você está dentro de casa, isolado, você tem alguém lá numa live, fazendo uma live, fazendo um podcast, tocando uma música, colocando aquele tempo ali para levar uma música até você, levar uma leitura de uma poesia até você, uma oficina, né? A gente está falando disso, mas fala de oficina cultural, né? Uma oficina cultural. Esse valor, nesse momento, se antes não tinha, agora tem que reconhecer, porque é o meio pelo qual, é o veículo pelo qual, é o canal pelo qual os artistas têm para chegar até as pessoas. Então, é preciso que a sociedade e que o Estado brasileiro reconheça isso, e esse reconhecimento precisa ser através de incentivo urgente, imediato, emergencial, e que não só o trabalhador braçal, aquele que está posto aí, mas o artista também seja incluído nesse benefício
E não só nisso, outros editais sejam criados a fim de poder auxiliar esses artistas, né, que não vão parar. Em tempos normais, os artistas vivem na pindaíba, os artistas vivem lutando. Em tempos normais, imagina agora. Ô, Léo, eu não estou te ouvindo. O Léo está com probleminha no som. Vamos continuando aqui, Amanda. Não, voltou. Voltei. Não, eu só queria falar que, na verdade, era exatamente isso que você falou que eu ia falar aquela hora. Que a relação que tem, né, de saúde com a cultura e as artes, né? E que você tinha falado meio que separado, né? E aí eu percebi, quantos de nós, né, não estamos consumindo arte e cultura, principalmente em momentos em que estamos num processo de ansiedade, ou tem gente que... Então, a arte, muitas vezes, ela é uma saída como uma cura, né? Sim, Principalmente, você vê arte-terapia, musicoterapia, né? Em que é uma linguagem que pode tirar as pessoas de ansiedade, depressão, né? Sim. Não está desvinculado. Tinha uma questão que eu estava pensando aqui também, que é a busca pela arte. A busca pela arte é uma questão cultural. Não sei se vocês concordam, né? Porque então a gente está falando dessa disseminação da arte, como que os artistas fazem para serem acessados, enfim. Só as grandes empresas conseguem divulgar os seus produtos, deixá-los lá para as pessoas baixarem ou assistirem, enfim, ou terem qualquer tipo de acesso. Mas eu fico pensando que a busca pela arte é uma questão cultural. Então, quem não buscava arte antes, não sei, vocês acham que esse acesso vai aumentar agora? Com tanta disponibilização, estando em casa, eu pensei nessa possibilidade, talvez com tantos recursos disponíveis, né, tantas manifestações artísticas disponíveis, mesmo à distância, se esse acesso à arte ele não vai, enfim, não vai ficar maior, não sei, eu pensei nessa possibilidade. Olha, Amanda, eu penso que tem alguns aspectos a serem considerados aí. Um dos aspectos é assim, aquelas pessoas, aqueles artistas que têm uma banda larga, um plano de internet muito bom, esses artistas vão estar à frente daquele grupo, daquelas pessoas que não tinham uma internet boa, ou que não tem um smartphone bom, que não tem uma condição de uma instalação em casa para transmitir. Quem tem muita grana, que tem como montar um estúdio em casa, consegue ficar mais acessível e à disposição para ser acessado. Ontem mesmo teve uma live de uma cantora famosa aí que tinha um monte de gente querendo ver a live dela e tudo. Eu penso que as pessoas elas são forçadas na quarentena a consumir mais arte. Elas são forçadas, porque você vai cozinhar, beleza, cozinhou, fez ali, acabou. Você vai assistir um filme, dois e tal. Aí você vai estudar, você estudou, você vai fazer um trabalho de escola, você fez. Mas chega uma hora que você precisa da diversão, da cultura para alegrar e tirar o peso de estar dentro de casa. E aí eu acho que aumenta, sim, o consumo ou a busca ou a procura para a cultura. Agora, qual é essa cultura que está disponível? É o monopólio de sempre, que está disponível, e aí você tem lá uma meia dúzia, ou você tem um grande grupo que tem como transmitir, porque tem um plano de dados muito bom, já fazia isso, porque já tinha esse plano de dados, já tinha uma condição diferente de fazer. E aquelas pessoas que estão que não tinha nada disso, que trabalhava lá na rua, trabalhava na ponta, lá na rua, mesmo com o seu grupo de teatro na rua, com o seu grupo de rap na escola, no bairro, com a sua peça de teatro no bairro, com o seu sarau. Como é que vai fazer isso, né? Então, a busca eu acho que aumenta inevitavelmente, porque é um pouco forçado. Você tem que buscar a cultura, porque você tem que se divertir, vai ser ali no smartphone, no tablet. Agora, o que vai ter disponível é o que preocupa um pouco. Nossa. Concorda, Léo? Não, eu concordo, cara. Você falou um negócio fundamental, assim, que é esse monopólio, né? Porque
as pessoas em casa, eu acredito que elas consomem, né? Elas consomem arte, consomem cultura, né? Mas, assim, qual que é, né? A gente tem, sei lá, as novelas. Isso também é uma forma de arte, né? Isso é uma forma de cultura, assim, né? Mas é aquela cultura que é da indústria cultural, né? Mas essa questão do monopólio é muito importante, assim, porque mesmo hoje, né, as pessoas estão ouvindo música, elas estão em casa, elas ouvem música, assistem vídeos, mas são aonde? São naqueles canais que já são monopolizados também, né? Seja Spotify, né, ou até YouTube, né? Sim. Então, como garantir que os artistas que não estão dentro deste monopólio, não são artistas de nome, ou eram esses artistas que são da periferia, que fazem sua arte na periferia, como garantir que se diversifique, né? E que esses artistas, né, e esses produtores também acessem e também consigam alcançar um maior número de pessoas e que se diversifique o consumo de arte e cultura, né, atualmente, né? Acho que isso é uma grande questão colocada. Sim, nossa, muito bom. Ótimo. Para você que nos ouve, o podcast Que Fita é Essa? Com o episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia. Estamos discutindo aqui um pouco desse panorama, né, de como está o consumo, qual as tendências e como podemos contribuir, como o artista pode contribuir com a cultura e como o Estado brasileiro pode contribuir com esse artista, caminhos, saídas para a arte e a cultura nesses tempos de pandemia. O que vocês acham que as pessoas estão consumindo mais dentro de casa? São as lives no Instagram, lives no Facebook, são filmes, são livros? Porque eu vejo que tem todo mundo fazendo lives e aí tem uns picos de live lá no Instagram. O que vocês acham que o pessoal está consumindo mais? São oficinas, são cursos, são lives de cultura, são shows? Eu acho que as lives estão... Eu nunca vi um tempo para ter live, né? E um tempo também para a gente pensar em como a tecnologia é boa, né? Porque o que aconteceria se a gente não tivesse tudo isso? Acho que é um tempo que a gente está pensando bastante nisso, né? Como a tecnologia é boa nesse sentido, né? Cara, imagina se a gente tivesse no começo do século, né, sem internet, assim, tendo que ficar em quarentena, assim. Nossa, meu Deus. Tem um outro aspecto, né? Tem um outro aspecto que eu ia falar para vocês, que é um aspecto de humanização. Eu vejo o pessoal trabalhando em casa e hoje você tem um aspecto mais de humanização, que quem está em casa trabalha muito mais, né? Quem trabalha home office, trabalha em casa, está trabalhando muito mais, às vezes, do que quem trabalhava na empresa. Porque você, para trabalhar em casa, você precisa... você vai estar trabalhando no escritório, você vai almoçar, você vai lá, paga, tem alguém que põe tua comida, você come e faz tua hora de almoço. Agora, em casa, não. Né? Em casa, você tem que fazer a comida, comer... preparar a comida, comer para depois fazer a hora de almoço. Então, leva muito mais tempo. E aí, um aspecto bom é que... estava falando alguma coisa, não sei se eu cortei ela, eu queria pedir desculpa aí se ela... Ela deu uma travada, né? Eu não entendi. Não, você estava falando, eu acho que eu te cortei, cara. Eu queria te pedir desculpa. Imagina. É isso aí. E aí eu estava falando que aí a humanização dessa relação, né? Porque hoje você pode ouvir um cachorro numa live, um periquito, um gato, que não tem problema, vocês estão dentro de casa, está todo mundo dentro de casa. Então, é humanizar a coisa e mostrar que as pessoas são humanas e que têm uma casa e que têm filhos e que têm um animal de estimação. Então, isso também serviu para aproximar os profissionais dos seres humanos. Né? Que você é um profissional, mas você também é um ser humano. Você tem uma casa, e na sua casa você tem o seu cão de estimação, você tem o seu gato, você tem um filho que vai chegar e vai vir no teu colo. Né? Acho que essa humanização também é um aspecto legal. Ô, Galdino, humano... Pode falar, mano.
Não, eu ia só complementar que essa questão das pessoas também começarem a valorizar, né? Pelo menos assim, teoricamente falando, as pessoas estão valorizando os encontros, né? Então, que saudade de estar junto, que saudade de ir no grupo de leitura, que saudade de ir no teatro, que saudade de ir no sarau, enfim. Mas é claro que, como eu disse, teoricamente, porque a gente não sabe se quando tudo isso acabar, isso vai continuar, né? Porque, enfim, seres O humanos. povo esquece rápido, né? Meu, ele O falou que o povo povo esquece esquece rápido. rápido. Exatamente. Eu queria responder sua pergunta, que você perguntou o que as pessoas estão consumindo, eu acho. Eu acho que as pessoas estão consumindo muita série no Netflix. Você assistiu alguma? Você Verdade. indica alguma? É Oi? verdade. Você indica Eu não tô alguma? assistindo Ou nenhuma série no algumas? Netflix, cara. Eu não tô, não. Na Então você é verdade, estranho. Você é estranho. eu saí do Netflix, cara. Eu fiquei muito Você sai. bravo que o Netflix cancelou umas séries que eu tava assistindo. Eu fiquei muito puto, assim. Aí eu saí e tô assistindo Nem La séries em outro Casa de lugar, assim. Papel? Não. O Netflix dá umas mancadas dessa mesmo. Então, eu sinto muita falta, cara, de uma série com questões e coisas brasileiras, nacionais, assim, tipo. Não tem. A gente fica Não tem. consumindo uma cultura que não é nossa, né? Tipo, existe essa falta de ter atores, de ter séries, ter questões nacionais, né? Eu tenho uma série muito boa que eu assisti da HBO, mas é da HBO, né? Assim, é um pouco restrito o acesso, né? Não é tão assim, que se chama O Pico da Neblina. Eu acho que eu Nunca já ouvi ouvi, falar. nunca ouvi Agora, falar. tem uma coisa, né, Léo? Né? Você falou de séries e de conteúdos brasileiros, a gente falando de arte, de cultura. O cinema brasileiro sofreu um golpe muito grande nos últimos tempos, né? E acho que não tem mais conteúdo por falta de incentivo estatal. E é o mesmo golpe que o cinema sofreu na época do Fernando Collor, né? Naquela época do Fernando Collor, ele acabou com o cinema brasileiro, e nesse governo atual o cinema sofreu aí uma censura. Você tem um filme aí, o Marighella, que não estreia no cinema brasileiro, né? Então você tem também uma censura por meios. Nós tivemos livros recolhidos, né, em Bienal, livros recolhidos por uma ideologia que a arte tem sofrido um pouco nesses tempos, né? Com certeza. A gente tem uma característica no Brasil, né? Que diferente de outros países, igual também a outros países, né, em que o Estado ele é um grande promotor de desenvolvimento nacional, né? Então você pode ver que desde muito tempo grandes indústrias, grandes empresas sempre estiveram ligados ao Estado, né? Porque, não sei, o empresariado nacional não investe no Brasil, não sei, mas isso é uma questão histórica, né? Então, quem investe na ciência no Brasil é o Estado. Quem investe em grandes indústrias no Brasil é o Estado. E quem que investe também em arte e cultura no Brasil? Muitas vezes está ligado ao Estado, é o Estado, né? Então é complicado isso, porque também a gente fica numa certa dependência, né? Agora a gente teve esse corte, a gente está tendo esse corte na cultura, está tendo esse corte na ciência, está tendo esse corte em diversos âmbitos, e a gente fica meio de mãos atadas, né? Porque a gente não tem outros investidores no Brasil, né? Então, mesmo que a gente tenha algumas ações que são de investimento na cultura, né? Mas elas também partem de alguma coisa ligada ao Estado, né? Então é um pouco complicado isso mesmo. O Estado dá o pontapé inicial nos investimentos, né? Ele que tem o seu poder muito superior ao cidadão comum e às pequenas empresas, ele dá o pontapé inicial de investimento, e aí ele torna-se aí o majoritário em várias áreas, em vários segmentos da cultura, e o cinema é um deles, né? Fazer cinema não é uma coisa barata, é uma coisa que é cara, e a Ancine ela tinha muitos investimentos. Ela em 92 com o Collor acabou, e aí teve uma retomada, e agora ela sofreu, porque também a arte ela não pode ser uma arte de partido, ou ser uma arte de partido ou de um governo. A arte é patrimônio do país, né?
E aí, quando se leva a arte para uma ideologia, você acaba tirando o direito da população de escolher. Se o filme não presta, quem escolhe é o cidadão. Ele vai dizer, ele vai ligar, ou vai assistir ou não vai. Agora, o Estado não pode, por ideologias, aprovar ou desaprovar um filme, né? Eu acredito dessa forma, né? Sim, porque aí a gente cai para a censura, né? Cai para a censura. E é uma linha muito tênue. Meus queridos Amanda Pupim e Leonardo Menezes, nós estamos chegando à reta final do nosso podcast. Eu queria que vocês comentassem, deixassem aí um comentário de vocês para os finalmente do podcast a respeito de arte e cultura em épocas de pandemia. Qual o conselho, qual a fala de vocês, um de cada vez, é claro, a fala de vocês para os produtores de arte e cultura e para as pessoas que estão aí em isolamento, consumindo arte e cultura. Qual a fala que vocês deixariam para essas pessoas? Bom, eu acho que eu falaria... primeiro, a gente nunca vai deixar de fazer arte. Então, a gente nunca tem que deixar de consumir arte. Enfim, e a gente faz tudo isso porque, como eu acho que eu disse no começo, a gente não vive só com a nossa realidade, a gente precisa transcender e a arte ajuda a gente nisso. A arte, ela tem esse papel, né? Ela tem o papel de fazer a gente transcender, de fazer a gente acessar uma outra realidade. Então, acho que eu diria para esses produtores, né, para esses criadores mesmo, para não desistirem, né, assim como a gente não vai desistir. E que cada um tem seu lugar no mundo, né? Cada um tem seu lugar no mundo. A gente espera que tudo isso passe assim o mais rápido possível. Mas acho que é uma oportunidade para a gente pensar, né? Como que a gente precisa de arte, como que a gente precisa dessa arte para ajudar na construção da nossa cultura, né? Acho que é isso. Leonardo. Cara, eu acho que eu vou na mesma linha, assim, da Amanda, né, de falar para as pessoas não desistirem, né, eu acho que é um período bem complicado, assim, que a gente está vivendo, né, ninguém esperava, né, e afetou a todos de uma forma, assim, muito surpreendente, né, isso numa perspectiva global, né, e não desistir, né, cara, e... sei lá, apostar em redes de solidariedade, sabe, em apostar nos seus parceiros, sabe? Divulgar entre seus parceiros, não deixar de produzir, não desistir, né? Porque é isso, né? Enquanto também... E principalmente, acho que uma coisa importante é achar que não está sozinho, sabe? Tipo, a pessoa não achar que ela está sozinha, né? E saber que existem outras pessoas também produzindo, e saber que mesmo no âmbito político, em nível nacional, tem pessoas atuando, né? Tem pessoas, né? E apostar nessas redes, né? Que a gente sozinho a gente não faz nada, né? Mas em rede a gente consegue ser mais forte, né? Então não desistir e, cara, postar nessas redes de solidariedade, né? Conversar com pessoas, não deixar de conversar, de conversar com seus amigos, de divulgar, né? Acho que tem aparecido muitas coisas interessantes também, algumas lives, pessoas gravando músicas em cada um na sua casa, né? Mas é complicado, né? É uma coisa que vai ser um período bem complicado, né? Para todos nós, né? Sim. Bom, então a fala geral é não deixar de produzir arte, né? Para que as pessoas possam consumir essa arte, porque Sim. cada vez mais vamos precisar de arte, que o Estado e seus dirigentes contribuam, né, de verdade com os produtores, com os artistas, que façam com que essas pessoas consigam sobreviver de sua arte, que se já é difícil sobreviver de sua arte em dias normais, em épocas como essa, onde não se tem acesso a um centro cultural por estar fechado, ou não se pode fazer um show presencial, ainda mais esses artistas precisam pagar as suas contas, que o Estado, que os governos busquem criar programas
para ajudar esses artistas e esses artistas levarem conteúdos para a casa das pessoas e para conseguir com mais facilidade atravessar toda essa crise, essa dificuldade que aí está, e claro que tudo isso vai passar. Agradeço a vocês pela presença aqui, iremos debater mais vezes sobre outros assuntos. Foi um prazer enorme falar com vocês. Muito bom, também gostei muito. Obrigada, queridos, foi um prazer falar com vocês. De verdade, eu agradeço o convite, eu agradeço tudo isso que a gente está criando, né? Eu acho que virão outras sessões aí de Que Fita é Essa, aguardem, né? Muitas novidades, e vamos que vamos. É isso aí. Chegamos ao fim do Arte e Cultura em Época de Pandemia, do podcast Que Fita é Essa? Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa, e você pode nos ouvir a qualquer momento e em qualquer lugar através do agregador de podcast de sua preferência. Até a próxima. Tchau. Tchau.